Olá, sexto ano. Nessa terceira semana do PET 6 de Matemática, nós vamos estudar sobre plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? É um plano formado por duas retas perpendiculares, né? Elas formam um ângulo de 90 graus, e essas retas são chamadas de eixos. A gente tem os eixos X, que é também conhecido como o eixo das abscissas, e o eixo Y, também chamado de eixo das ordenadas. Tá? Para fazer as marcações no plano cartesiano, a gente tem o par ordenado x e y. Tá? O x aqui ele representa o primeiro elemento do par ordenado, chamado de abscissa, e o y, o segundo elemento do par ordenado, chamado de ordenada. Então, quando a gente vai marcar um ponto, a gente sempre começa pelo eixo x e depois coloca o eixo y, tá? O ponto referente ao eixo x e depois referente ao eixo y. Aqui a gente tem o ponto A, tá? De coordenadas 6, porque o 6 aqui ele é a referência no eixo x, e 4, que é a referência no eixo y. Vou pegar aqui o primeiro exercício para fazer como exemplo. Vou fazer os itens A e B como exemplos, tá? Então vamos associar aqui. Quem que é o ponto A? Vamos identificar o ponto A aqui no plano cartesiano. Então, o ponto A está aqui. Qual que é a abscissa? Ou seja, qual que é o valor aqui que ele está marcando no eixo x? É 1. Então a gente coloca aqui 1. E qual que é o valor que ele está marcando no eixo y? 2. Né? Então, as coordenadas são 1 e 2. Lembrando sempre que um ponto ele possui as coordenadas x e y, nessa ordem. O ponto B, vamos identificar o ponto B. Está aqui o ponto B. Qual que é o valor de x aqui para o ponto B? 4. Então, o ponto B, as coordenadas são 4. E qual que é o valor correspondente em y? 1. Né? 1. Novamente, as coordenadas são 4 e 1 para o ponto B, sempre nessa ordem, x e y. Vamos passar aqui para o item B. O ponto P ficou fora. Localize no plano cartesiano utilizando as coordenadas 4 e 6. Então, o ponto P ele tem as coordenadas 4 e 6. Então, x vale 4 e y vale 6. 4 está aqui, de x. 4 está aqui. E y vale 6. E o 6 está aqui. Então, 4 e 6. O ponto P ele está localizado exatamente aqui. 2. O triângulo ao lado está representado no plano cartesiano. Quais são as coordenadas de seus vértices A, B e C? Vamos pegar aqui o vértice A como exemplo. O vértice A está aqui. Então, o A vai ter coordenadas x vale 2, não é isso? X vale 2. E o y vale 3. Então, sempre nessa ordem. 2 e 3. Tá? Os demais pontos vocês podem fazer seguindo esse primeiro exemplo, tá? Do ponto A. Aqui, vocês devem construir um plano cartesiano sobre esse mapa, tá? Usando aqui os eixos coordenados, considerando a posição inicial de Merry como sendo a origem 0, 0. Então, ela está aqui no ponto 0 e 0. Então, a gente vai pegar aqui o plano cartesiano, ele passa por aqui, ó. Aqui é o y e aqui o x. Tá? Ela está aqui no ponto 0, inicial. No B, a gente vai ter que localizar esses pontos, né? Perdão, no exercício 4 a gente vai ter que localizar esses pontos. O ponto A tem coordenadas 2 e 5. Então, sempre nessa ordem. X e y. Qual que é o valor de x? 2. O eixo x, 2, está aqui. E o eixo y vale? E o valor de y vale 5. O 5 está aqui. Então, 2. Traçar uma linha pontilhada.
paralela aqui ao eixo Y até chegar no 5, né? Então o ponto A está exatamente aqui, tá?